noite a todos que acompanham. Acho que nesse momento difícil a gente tem que ter a hombridade, né, de vir aqui falar. Logicamente, primeiro, pedir desculpas ao torcedor do Fortaleza, que viveu um período de muitas alegrias na Série A do Campeonato Brasileiro e que esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu permanecer. Quando a gente voltou para a Série A em 2019, depois de 13 anos, nós não sabíamos o que ia acontecer nessa passagem na Série A. Eu acho que só tinha uma certeza. Vou falar aqui, pode ser até polêmico, mas era uma certeza. Que um dia iria cair. Porque é difícil. E os clubes do Nordeste nunca ficaram mais de 5 anos na Série A. Fortaleza quebrou esse recorde, ficou 7 anos e gerou no seu torcedor, naturalmente, uma expectativa de que isso duraria mais e mais. Nesse período a gente teve 2 G4, tivemos várias vezes entre os 10 e lutamos contra o rebaixamento até a última rodada em 2020 e agora esse ano. Teve muita coisa boa nesse período, né? Vitórias, tabus, liderança do campeonato em alguns momentos, classificação para Libertadores, classificação para Sul-Americana, noites históricas no Castelão, noites históricas fora do Castelão, jogadores que passaram e fizeram assim, uma lembrança muito boa, recordes de todas as formas que se imaginar. Eu acho que a gente tem que tentar lembrar um pouco disso. Eu sei que hoje o momento é de dor, é de frustração, é de chateação, mas a gente tem que ter a humildade de saber que faz parte da vida. A vida não são só conquistas, não são só vitórias, não é o tempo todo lá em cima. Então tem que ter a humildade de reconhecer que não conseguimos esse ano. Lutamos, tentamos, mas não conseguimos. Assumo a responsabilidade disso. Não vou terceirizar essa responsabilidade para ninguém. Não sou o único responsável, não sou o único, mas sou o maior responsável, porque a liderança tem que assumir essas responsabilidades. Decisões ou não decisões que foram tomadas ou não tomadas ao longo desse ano, nos fizeram chegar aqui e, infelizmente, sem conseguir a permanência na Série A. Assumo a responsabilidade, não terceirizo para ninguém, não delego para ninguém. Sei internamente, né, tudo que se passou, vocês sabem muito também do que se passou, como um todo, né? Mas não é hora de polemizar, é hora de agradecer ao torcedor, ter a humildade de reconhecer que não conseguimos, de assumir essa responsabilidade pessoalmente, eu, Marcelo Paes, e de agradecer a todo esse período, né, que nós vivemos na Série A. E se essa queda tivesse acontecido nos primeiros anos de Série A, seria muito mais difícil voltar. Hoje, eu acredito que afirmo que o Fortaleza tem mais estrutura para jogar uma Série B e voltar logo, tem ativos para fazer esse giro financeiro para disputar bem uma Série B, tem força, tem respeito e que saiba assimilar rapidamente essa mudança de divisão e poder, ano que vem, formar um time adequado à divisão e tentar voltar logo, né? Eu penso assim. Então, tentando ser muito sereno e entendendo a dor do torcedor do Fortaleza. Que é uma dor nossa também, né? Porque eu também sou torcedor do Fortaleza. Você já falou em panorama geral, mas nesse momento também já aparecem as questões na mente do torcedor, né? Quem fica, quem sai, e o seu nome é um desses nomes, porque Marcelo Paes já tem uma ideia de como que vai ser, você vai seguir no Fortaleza, você vai fazer parte dessa reconstrução que você mesmo acabou de citar? Bem, eu confesso, Marta e colegas, que eu não estava priorizando isso, não vou dizer que eu nunca pensei nisso, mas priorizando isso. A minha prioridade 100% era de o Fortaleza ficar na Série A e logicamente, são cenários, né? Mas quem decide isso, a minha permanência ou não sou eu. O modelo da SAF tem um conselho de administração, pessoas que eu respeito muito, que são muito profissionais, que têm um olhar geral sobre o clube. E a gente vai conversar, né? Em algum momento a gente vai conversar
avaliar, né, o que é que deve ser feito. Naturalmente, o Fortaleza vai passar por mudanças e passaria, mesmo se tivesse ficado na Série A, passaria por algumas mudanças, algumas readequações. Claro que indo para uma Série B, as mudanças são mais profundas, como um todo. Mas eu vou conversar com o pessoal do Conselho de Administração, a gente vai avaliar juntos, queira ou não queira. São 11 anos de dedicação ao clube, ininterrupta, quase 800 jogos. Esse ano, para mim, foi muito difícil a nível pessoal, muito difícil. Não vou também polemizar sobre isso, vocês sabem, né, de tudo que eu fui alvo e vítima esse ano, quase sempre de forma injusta. Não as críticas técnicas são justas. O time não está bem, não ganhou isso, não ganhou aquilo, o ano foi ruim, aceito tudo. O orçamento grande, aceito tudo. Mas tem várias coisas que foram ditas, faladas, repetidas, que foram para questão pessoal, familiar, né, índole, e isso não é aceitável. Isso não tem como se aceitar. Enfim, não é hora ainda de aprofundar tanto sobre isso. Vamos conversar com o Conselho de Administração. Você falou aí da parte financeira, né? O maior orçamento da história, e agora cai para a Série B justamente com esse maior orçamento. Qual o tamanho desse prejuízo e o quanto o Fortaleza precisa realmente se reestruturar para disputar essa Série B, pensando nesse contexto de investir muito e cair de divisão? Tem que ter a humildade de dar um passinho para trás, né? De reestruturar tudo que puder ser reestruturado dentro de um padrão de Série B. Tem que comunicar isso muito bem ao torcedor, para o torcedor entender, né, que em 2026 não vamos mais ser aquele time que gasta milhões para contratação, que vai ter salários muito altos. Não vai ser. Não pode ser. Não pode ser. Tem que ter a humildade mesmo de dar um passinho para trás, reestruturar, reorganizar, né, para quem sabe dar um salto mais para frente, conseguindo projetando aqui um acesso, né, mas está muito longe ainda de tudo isso. A gente administrativamente programou os dois cenários. A gente já tem ali o encaminhamento de cenário 1 e cenário 2, né? E agora confirmado o cenário 2, a gente acordou hoje acreditando no cenário 1, acreditando que ficaríamos na Série A, lutamos de todas as formas, não aconteceu. Mas em termos de gestão, a gente já vinha programando as duas possibilidades, que é normal. O gestor tem que ter os dois cenários, né? Até porque tem uma questão obrigatória de apresentar orçamento para o Conselho Deliberativo. Então, junto com o Conselho de Administração, a gente já vinha fazendo isso. É uma queda financeira, a gente tem que se adequar. Não tem outra coisa, não é o primeiro nem é o último time, né? Caíram 4, né? Outros caíram em outros momentos, até com orçamentos maiores. Gerar ativos, né? Alguns jogadores naturalmente não devem permanecer, e aí tentar monetizar isso da melhor maneira para o clube, né? Com calma. E eu vou usar uma frase que eu aprendi há muito tempo. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Tem que começar a agir, né, já a partir de amanhã, com muita serenidade, sempre pensando no clube. Marcelo Paes, você teve uma bela participação no Fortaleza, não é de hoje. Quer dizer, esse ano aconteceu o que aconteceu. O que foi realmente que aconteceu que o Fortaleza não conseguiu permanecer na Série A? Luiz, a vida tem ciclos, né? E às vezes a gente fica um pouco refém do sucesso, né? 2024 a gente termina em 4º lugar. Né? Uma campanha extraordinária, 68 pontos, melhor campanha de um clube nordestino. Chegamos a liderar o campeonato na rodada 22, eu acho. Não foi no comecinho ali, foi lá na frente, né? E talvez naquela mudança de ano a gente tivesse que ter feito mais mudanças internas, mesmo de elenco, tivesse ter feito mais mudanças, né? Mas a gente entendeu de seguir um manual ali de mantém o elenco, mantém comissão técnica. E na virada do ano jamais se pensava em mudança da comissão técnica, jamais. Mantém elenco, mantém comissão técnica, reforça o elenco. Começamos a temporada com 6 vitórias. Foi o melhor começo de pré-temporada, o melhor começo de temporada era Vojvoda, 6 vitórias seguidas. Mas depois, né, começamos a não vencer e perdemos jogos já lá no começo, Souza, Alto, CRB em casa, né? O Campeonato Cearense nosso foi muito ruim, foi fraco, né? Foi ruim, a semifinal contra o Ferroviário a gente quase não passa. Então a coisa não estava legal e
A gente sempre acreditou muito na comissão técnica do Vojvoda, que é o maior treinador da história desse clube. A gente tem muito respeito, mas a coisa não andou e talvez a gente pudesse ter feito alguma mudança antes na comissão técnica, mas a gente sempre acreditou, sempre deu um passo a mais, sempre achava que a virada viria com ele. Aí veio a mudança da comissão técnica, vinda do Renato não foi boa, né? Assim, trabalhou, se dedicou, vestiu a camisa, tentou, mas os resultados não vieram e a gente teve que fazer uma outra mudança, o que não é o comum do Fortaleza, mas a gente viu que precisava e aí o Palermo chegou e fez um baita trabalho, né? Em 17 rodadas fez 28 pontos. O Fortaleza do Palermo foi o 8º lugar, né? Ou até menos, até, talvez 5º, 6º. O segundo turno do Fortaleza, porque o Palermo só fez 17 jogos, não fez nem 19, né? O segundo turno do Fortaleza foi de 8º lugar, mas não foi suficiente. O ano é um todo, o campeonato são 38 rodadas e a gente não conseguiu. Acho que essa comissão técnica deu tudo, tá de parabéns. Foi provado que tinha elenco, porque o Palermo chegou e não teve nenhuma contratação. Pelo contrário, trabalhou com um grupo enorme, um grupo muito grande, teve muita habilidade de lidar com esse grupo, mantendo todo mundo em harmonia. E destacar também até os próprios jogadores que não jogavam, que tiveram um comportamento profissional dentro do clube. Mas é provado que o elenco era bom, porque o Palermo chegou e conseguiu. Isso aí é indiscutível. Tinha peça, tinha qualidade. Com todas as dificuldades que nós enfrentamos. O goleiro quebra a mão, o outro quebra não sei o quê, o outro... Tudo que a gente enfrentou, coisas que a gente enfrentou ao longo do ano, né? Esse ano foi tão diferente que em 2024 o João Ricardo jogou os 38 jogos. Esse ano nós usamos 5 goleiros no campeonato. Olha que loucura, né? Que é o futebol, né? E a gente mantendo a estrutura, mantendo tudo. São coisas do futebol e a gente vai vivendo tudo isso. Tem um aprendizado, mas volto a dizer, a responsabilidade maior é nossa. Porém, indo no cerne da sua pergunta, Luiz, eu acho que a gente poderia ter feito algumas mudanças antes. Algumas mudanças antes. Investimos em logística. Quando a gente fala de logística, fala de voo fretado, fala de hotel com o jogador ficando no quarto individualmente, antes era quarto duplo, e tudo isso é o que os times já fazem, né? Assim, os que têm maior orçamento já fazem, a gente foi copiando ali para adequar, né? Premiação, salário e tudo, mas não deu, né? Não deu, a coisa desandou desde o começo do ano, a gente tem que lembrar disso, né? Começamos bem 6 jogos, depois começou a desandar, né? Já no estadual, já na Copa do Nordeste, né? Que 4º lugar ali, perdendo para o CRB em casa, perdendo para o Souza e para o Altos. Então tem um ano ruim. Desde que eu estou no Fortaleza, desde 2015, foi o primeiro ano que nós não ganhamos nenhum título. Todos os anos nós ganhamos pelo menos um título, desde 2015, esse ano não ganhamos. Mas é isso, é ter a humildade, a serenidade de saber que não é o fim do mundo. Nesse período que nós estamos na Série A, o Santos caiu e voltou, o Cruzeiro caiu e voltou, o Grêmio caiu e voltou, o Vasco caiu e voltou, o Botafogo caiu e voltou, o Ceará caiu e voltou, o Vitória caiu e voltou. Não, o Vitória ficou muito tempo fora e voltou agora, né? Já está há 2 anos. O Atlético Paranaense caiu e voltou, o Cruzeiro. Então, é o Fortaleza mirar nesses exemplos de tentar voltar logo. De novo aqui, Thais. Você falou que já tinha montado um cenário A e B, né? Desse cenário B, quais as chances, a possibilidade do Palermo permanecer, já que você citou ele, fez esse trabalho de recuperação no final, a gente sabia que no contrato dele já havia uma cláusula de renovação automática com a permanência, ela não veio, mas nesse cenário B existe essa possibilidade. E outra possibilidade que pode te perguntar se pode ter esse cenário B, de vender alguma porcentagem da SAF, né? Dentro dessa questão da reconstrução financeira. Há uma ideia, pelo menos, de colocar isso em prática? A gente sabe que tem toda uma questão que vai à volta e tudo mais, mas existe uma ideia em relação a isso? E a última, rapidinho, você falou, quando eu te perguntei se você ia ficar, que é uma conversa, depende do conselho e tudo mais, mas é a sua vontade pessoal nesse momento. Te mandaram uns WhatsApp bons aí, né, para tu reforçar as perguntas, né? Estou mandando tudo já. Tá certo. Vamos lá. Por mim, o Palermo fica. De forma muito clara, estou sendo bem objetivo. Por mim, ele permanece. É saber se ele quer ficar, né, para disputar uma Série B. Eu sei que ele gostou muito do clube e da cidade. E quando a gente fala de Palermo, eu acho importante falar do Diego Canha,
do Damian, do Gaston, me ajuda agora, do Renato, que é o analista, e do Esteban Herrera, que é o auxiliar também de preparação física. São pessoas extraordinárias e compõem uma comissão técnica muito qualificada. Então não é só o Palermo, né? Eu queria citar os 6 que chegaram e que se adequaram muito bem ao clube, à cidade, às nossas cores, respeitaram muito. E o torcedor gostou do trabalho, né? Isso é importante também. Se ele quiser ficar, eu acho que ele deveria ficar. Assim, opinião pessoal, eu acho que ele deveria ficar. Aí é a questão dele, de plano de carreira, de tudo, né? Ela já perguntou e eu vou continuar aqui, tá bom? Tranquilo, acho que vou responder a sua pergunta no que a Marta perguntou. Sobre venda da SAF, eu acho que a queda ou não queda não interfere nisso diretamente, até porque quando o Fortaleza virou SAF, sempre foi na intenção de vender um percentual, como você mesmo fez na pergunta. Não aconteceu por vários fatores, principalmente uma questão macroeconômica, que o Brasil hoje tem taxa de juros de 15%, os investimentos não estão vindo, quem tem dinheiro avalia bem se vai botar em determinado negócio ou se vai deixar o dinheiro aplicado para render. Se vocês olharem com calma, nenhum grande clube teve venda de SAF desde que o Fortaleza virou SAF. Nenhum, né? O que houve foi antes. Curitiba, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, foi Bahia, foi tudo antes. Depois o cenário macroeconômico não favorece. É uma verdade, eu sei que explicar isso geral, né, a gente tem que ir no nível do detalhe, mas é uma verdade. E o modelo minoritário, mais difícil ainda. Né? É um modelo que ainda nunca foi feito no Brasil, a gente não conseguiu fazer, pensou que tinha mercado, tentamos de várias maneiras. Essa é uma decisão, Marta, que não é só minha, essa é uma decisão até muito mais do Conselho de Administração do que minha, muito mais, essa sim, muito mais, porque são eles que decidem os caminhos, né, futuros do clube. E toda captação de dinheiro ela é bem-vinda. Toda captação de dinheiro ela é bem-vinda. Vamos ver o que o mercado oferece, não adianta só você querer. Igual um jogador que você pensa que vale 10 milhões, mas se o mercado só paga 6, você não vai vender por 10. Ou você vende por 6 ou não vende. Então tem uma lógica aí. Mas como o Fortaleza já é SAF, ele está mais perto de poder fazer alguma negociação para entrada de recursos com venda de percentual. Sabendo que tudo isso tem que ser aprovado pela Assembleia Geral de Sócios, acordo de acionistas, né, e tudo isso. E a terceira... A minha vontade pessoal é o que seja melhor para o Fortaleza. Eu acho que o que importa aqui é o Fortaleza, é a instituição, né, um ciclo longo que eu estou aqui, né, eu acho que tem que se avaliar sim, tem que se repensar, às vezes é importante mudança de ideia, às vezes é importante oxigenação, e eu estou aberto ao que for melhor para o clube, né? Tenho sim minhas questões pessoais, mas vou conversar com o Conselho de Administração com muita calma, tem muita gente boa para servir o Fortaleza, e eu fiz o meu melhor durante todo esse período, de todas as maneiras possíveis, com acertos e erros, acho que o saldo é positivo. Se a gente pegar aí todas as melhores campanhas do Fortaleza, em todas as competições eu estive presente. Todas. Na Série C, o vice-campeonato eu estava lá, na Série B o título eu estava lá, na Série A os 2 quartos lugares eu estava lá, na Copa do Nordeste um tricampeonato eu estava lá, no Campeonato Cearense um pentacampeonato tive a honra de presidir os 5 títulos do Penta, na Sul-Americana um vice-campeonato eu estava lá, na Libertadores, oitavas de final eu estava lá. Se for olhar para a base também, né, foi tudo nesse período, muita coisa que aconteceu de máximo, né? Melhor campanha em campeão da Copa do Nordeste 2018 na base, Copinha, os títulos estaduais, futebol feminino esse ano, primeira vez na Série A, orçamento do clube, parte estrutural, quantidade de sócios, quantidade de lojas, tudo que eu estou citando aqui aconteceu nesse período e eu tive a honra de participar junto com muita gente. Então, eu trago esse orgulho. Se as pessoas vão reconhecer isso ou não, não sei, paciência. Né? Eu, como torcedor do Fortaleza e como gestor, posso apontar algumas coisas boas. Infelizmente, hoje é um dia triste de rebaixamento, também entra na minha conta o rebaixamento, faço parte de um rebaixamento, e isso também não pode ser apagado, né? Mas, acima de tudo, respeito pelo clube, mãos limpas, sempre honrei cada centavo da instituição.
Mãos limpas, onde muitas vezes um dedo sujo me apontou. Muita gente com dedo sujo apontou para mim, eu tenho mãos limpas. E acho que essa é a maior honra, olhar para o meu filho que está aqui e ele saber que o pai dele sempre honrou, né, a honestidade, o que é claro. Todo esse período nunca empreguei um parente dentro do clube, nunca facilitei nada para ninguém, nunca entrei... Vocês imaginam quantos contratos o Fortaleza tem? Não estou falando de jogador, não. O jogador é o mais caro, mas de coisa pequena, de água, de material esportivo, de limpeza. Nunca me envolvi em nada, não tem nada para falar de mim. Nada para falar de mim. Podem procurar, eu tenho certeza que procuraram muito esse ano. Procuraram de todo jeito e não acharam porque não tinha. Então eu tenho essa honra, né, de ter as mãos limpas pelo clube que eu amo, pelo trabalho que eu fiz até aqui, e vamos avaliar com muita calma o que é melhor para o Fortaleza, mas também eu tenho que pensar em mim. Sabe por que eu tenho que pensar em mim? Porque esse ano eu precisei que pensassem em mim e não pensaram. Esse ano, nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu fui jogado às feras, criticado de todas as maneiras, exposto, humilhado, ridicularizado, eu precisei que pensassem em mim. E eu vi muita gente de braço cruzado. Então, eu acho que eu também tenho que pensar em mim. Pensar na minha família, pensar nas pessoas que eu amo e agradecer também os que me apoiaram muito, porque na vitória todo mundo é igual. Na vitória todo mundo é igual. Na dificuldade é que a gente vê quem é quem. Então, esse período me deu também a abertura de olhos. E eu só estou respondendo isso porque você perguntou. O mais importante aqui é o Fortaleza, é a instituição. Eu nem ia falar de mim. Você perguntou 2 vezes, 3 vezes, e então eu estou tendo que falar, para depois não dizerem que eu estava aí, né? O mais importante é o Fortaleza, a instituição. Tem muita gente boa, muita gente competente, tem ativos, tem estrutura e tem toda a possibilidade de trabalhar, se organizar e voltar para a Série A.